Doutor Sérgio, obrigado por receber a gente aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua recepção e gostaria, apesar de já ter respondido essa pergunta várias vezes, gostaria que você me dissesse, né, e também para a torcida do Cruzeiro, o que faz o superintendente, qual a responsabilidade dele no Cruzeiro e qual o planejamento já, né, desde então, para esse ano e também para o ano que vem. João, primeiro eu que agradeço, prazer, eu falo que a interação da torcida e diretoria ela é fundamental, não existe time grande sem torcida e a gente tem que dar o respaldo. O torcedor, eu falo para o time de futebol, tem que ser igual um investidor para empresas, tem que ter até um departamento só para atendê-lo, porque ele é a peça-chave do time de futebol, ele é mais importante que os jogadores. Time sem torcida não cresce, time com torcida, jogador você contrata, né? E o superintendente de futebol foi um cargo criado pelo Dr. Gilvan, recentemente ele não existia, eu ocupei outros cargos já no Cruzeiro, desde 2009 eu já pertenço ao conselho diretor, e agora com essa proposta de renovação, ele criou essa superintendência e dentro de um trabalho eu já tenho uma amizade muito grande com o Bruno Vicentim, que é o nosso vice-presidente, e a gente estava sentindo uma falta porque o Bruno já supre muito bem a parte interna dentro da logística do futebol, que é a relação com o vestiário, com comissão técnica, né? Veio o Thiago Escuro para fazer a parte operacional, que um diretor geralmente faz, que é a linha de frente mesmo, de viajar para contratar, de auxiliar no dia a dia o próprio técnico na relação com os jogadores também, de verificar contratos, situações outras, né? Que é a função principal do diretor. O superintendente veio para preencher um cargo que um pouco o Beneci fazia no Cruzeiro, um pouco até o Valdir antes, que é de muita representação do Cruzeiro fora. Então hoje, perante Federação Mineira de Futebol, CBF, se Deus quiser com o Conmebol em breve, todo esse tipo de representação do Cruzeiro passará a ser feita por mim. Trabalhar junto com o Guilherme Mendes numa nova relação com a imprensa que a gente está propondo que seja feita agora, de diretoria com a imprensa, e também aí junto com o Bruno e com o Thiago, dentro do nosso departamento, ajudar a montar e ver a equipe que a gente pretende, não só para o ano que vem, mas mais para frente também. Então esse planejamento ele começa a ser feito basicamente a partir de agora. A gente estava esperando, embora eu sempre acreditasse que o time ia engrenar como de fato engrenou depois do Mano, e com o fato do David ter ficado também, que embora não seja muito repercutido, eu gosto sempre de falar que é fundamental a permanência do David para o sucesso que a gente tem hoje. A gente estava esperando confirmar essa saída da situação difícil que a gente estava vivendo, e hoje eu acho que os nossos sonhos já são muito maiores, né? Eu acho que já está completamente afastado qualquer possibilidade ruim que existia para nós. Então agora a gente começa a ver quais contratos vão vencer, que nós não vamos renovar, acho que isso é o principal. Quem de volta vai vir para o Cruzeiro, que a gente tem um interesse em permanecer, e a partir daí focar nas contratações, que como já foram faladas em algumas entrevistas, a gente pretende que sejam 3 ou 4 no máximo, mas que sejam contratações não para compor elenco de segundo reserva, né? Com certeza a gente para vir ou para ser titular, ou para disputar a posição e ser um bom reserva, porque afinal de contas para ganhar um campeonato, 2013, 2014, isso ficou bem demonstrado, a gente precisa de um bom elenco, não tem como a gente ter 11 bons jogadores. O próprio Guardiola também, que é uma referência de técnico, sempre fala muito isso. Um time campeão de campeonato tem que ter 15 jogadores, pelo menos. É o que a gente busca. Doutor Sérgio, o Cruzeiro conta hoje com 38 atletas e vai contar com mais 12 ou mais que vão voltar de empréstimos e fora as contratações que o clube vai fazer para o ano que vem. Como gerenciar isso e como vai ser feito esse planejamento já visando até uma desoneração, né, da folha salarial? Tem que contar os da base que vão subir, que a gente já tem essa previsão que a gente tem um grande clube na base, tem alguns que vão estourar a idade, talvez suba até que não estoure a idade, a gente está terminando de fazer essa seleção, e atletas que estão disputando por outro time, eu não posso falar que ele vai vir para o Cruzeiro. Então, para que isso seja anunciado, vai demorar um pouco, mas internamente a gente já tem essa discussão e os números que você falou são reais. O que se pretende é trabalhar volta de 30, no máximo 32 atletas, considerando que ano que vem a Primeira Liga já é uma realidade, ela vai sair, então nós temos mais um torneio de 5 datas para ser jogado. Então, tem que ter esse elenco bom e talvez com um pouco mais, 32 atletas talvez seja o que vai ficar. Você falou que o Cruzeiro dá uma mudança de mentalidade, um rejuvenescimento de diretoria. Como seria a mente do dirigente Sérgio Rodrigues? Seria mais moderna? Seria mais conservadora? Como que seria? 100%. Se for olhar por mim, eu estudo bastante, tenho me aprofundado, embora minha formação inicial seja o direito e eu exerça isso, né? Eu sou advogado, militante, eu tenho estudado muito futebol, tenho lido muito não só sobre gestão, mas como a parte técnica também, faço curso.
a minha mentalidade é 100% gestão empresarial, que eu acho que ela é fundamental hoje para qualquer clube dar certo. A gente sempre discute isso. Algumas pessoas tendem a dizer, mas o futebol é diferente, isso não se aplica ao futebol. E eu digo, todo negócio é diferente. A partir do momento que um supermercado, por exemplo, é uma empresa que o que ela fatura, 2% é lucro. Você vai numa prestação de serviço aí, dependendo, pode chegar a 30%, 40% essa margem. Né? Então, isso tudo é diferente. O que a gente tem que saber é adaptar essas diferenças dentro da realidade que é o futebol. Eu acho que a parte de governança corporativa, que é a parte dessa mentalidade empresarial, ela tem que ser institucionalizada. A palavra que eu uso, a gente tem que botar isso no DNA do clube, porque o clube é maior que eu, maior que o Bruno, é maior que o Dr. Gilvan, é maior que o Dr. Lemos, nós vamos passar. Então, acho que o legado que a gente tem que deixar é colocar isso no estatuto do clube de alguma forma, para que os processos eles estejam estabelecidos, independentemente do gestor que tiver no clube, ele vai passar a seguir isso daqui para frente. Então, a gente tem que trazer essa mentalidade empresarial. Na parte de contratação, os números hoje são fundamentais. Não acho que a gente pode contratar com base em números, mas os números te ajudam muito a não errar mais. Doutor Sérgio, 2015 foi um ano de dois ambientes. Um ambiente ruim, praticamente de guerra, e um ambiente muito bom, que a torcida abraçou a causa. Como o senhor vivenciou esses dois ambientes e que lição a diretoria do Cruzeiro tira desse ano para que isso não se repita? Vivenciar isso foi muito difícil, João. Eu faço essa reflexão até com outras pessoas, porque a gente diz, às vezes, o fulano é um cruzeirense apaixonado, ninguém é mais cruzeirense que eu. Só que eu falo que isso a gente não consegue medir. O Dr. Gilvan é um dos maiores cruzeirenses que eu já vi, até pelo tempo de dedicação que ele tem dentro do clube. Você vai escutar ele, às vezes o próprio Dr. Lemos conversando, a história que eles têm. O Dr. Lemos pegou o clube, não sei se muita gente sabe, o clube teve para fechar uma época. O Dr. Lemos salvou o clube assumindo sozinho uma responsabilidade que ninguém queria. Então eles têm uma história muito bonita. O Dr. Gilvan é uma pessoa que quando o Cruzeiro perde, ele não dorme. E eu sei disso porque a gente está no dia a dia com ele. Então esse foi um momento péssimo para ele, não só por questão de torcida estar xingando e tal, mas ele se cobra muito isso. E eu falo, não tem um mais cruzeirense que o outro. Tem um que faz uma tatuagem, tem outro igual eu, no meu caso, eu largo a minha família. Agora, tem um cara que pega um ônibus para ir ver um jogo 10 horas da noite, que chega em casa 4 horas da manhã, acorda às 6 para trabalhar. Será que esse cara não é mais doente que eu? Mas eu largo a minha família e por aí vai. Então, assim, esse sofrimento, eu só digo que ele é geral. Tenho certeza que é dos 8,5 milhões de torcedores, independentemente do gesto que essas pessoas fazem para dizer que é mais cruzeirense ou não. O que ocorreu naquele dado momento ali? Eu acho que com a saída do Alexandre Matos, o Alexandre Matos tinha um perfil muito de comunicar com o torcedor, que não é o perfil do Dr. Gilvan. E a gente não vai conseguir achar o dirigente 100%. Porque você tem um dirigente que tem um perfil desse, mas que os outros falam que pode ser ladrão. O Dr. Gilvan, todo mundo fala que ele é honesto, e ele é um cara realmente honestíssimo. Então, quer dizer, nunca vai ter uma característica 100%. Aí você tem a honestidade, a dedicação, a relação com a imprensa. Então, acho que o que talvez tenha faltado pouco, e a gente falava isso muito com o Dr. Gilvan, era essa correspondência com a torcida. Embora ele nunca tenha deixado de acreditar, de gostar, de manter no Cruzeiro. Como eu disse, quando o próprio Luxemburgo veio, ele veio acreditado, ele veio como o técnico da Tríplice Coroa, ele veio ganhando um jogo contra o nosso rival, que a gente não ganhava 12 jogos com o Marcelo Oliveira e ganhando com propriedade. Ele não ganhou por sorte aquele jogo. Então ele veio acreditado. E a gente não pode, é muita irresponsabilidade ficar trocando muito técnico. Então o que aconteceu naquele dado momento é que o Dr. Gilvan falou, vamos apostar numa filosofia de trabalho do Vanderlei, que é o técnico vencedor, é um pentacampeão brasileiro. Né? Vamos apostar nisso, que para o clube não é bom a troca, não é bom por vários aspectos, paga multa rescisória, troca filosofia de trabalho, enfim. A história mostra que quem troca muito de técnico tende a cair. Só que eu acho que a gente chegou numa fase que realmente não tinha mais jeito. Foi quando a gente teve essa conversa com ele. E eu falo isso muito porque no jogo contra 2013, 2014, lá no nosso camarote da diretoria, o que mais tinha era gente do lado para bater palma pro Dr. Gilvan. Na hora que a gente estava no momento ruim, eu só vi o nosso camarote esvaziando. E aquele jogo contra o Santos, que foi um divisor de águas, a hora que o Santos fez aquele gol, eu olhei para a cara do Dr. Gilvan e eu vi ele com o olho cheio de água praticamente. Eu vi uma pessoa que falava, o que mais que eu posso fazer? Eu trouxe um técnico excelente, quer dizer, de ponta no Campeonato Brasileiro, tem feito contratações pontuais, né? Veio o Ariel Cabral nesse meio, estava vindo o William Correia, enfim. Então, e aí que a gente ficou meio assim, vamos tentar fazer alguma coisa. E aí foi quando a gente conversou com ele, juntamos alguns conselheiros, mostramos que talvez outro caminho seria o melhor.
ele entendeu, explicando para ele essa presença da torcida, que a gente deveria, igual muitos já perguntavam, por que não abaixou o ingresso antes? Porque a gente pauta a nossa arrecadação em sócio-torcedor. Ano passado nós arrecadamos 85 milhões de reais com bilheteria e sócio-torcedor, ou seja, mais que a própria cota de TV, o clube que mais arrecadou no Brasil, mais que Corinthians, mais que Flamengo, só com bilheteria e sócio-torcedor. Então o torcedor precisa entender, a partir do momento que a gente baixa o ingresso igual baixou, a gente modifica um pouco o sócio-torcedor, porque o indivíduo que paga um determinado valor mensal, ele vê aquilo com desconto, será que ele renova para o ano que vem? Porque não é todo mundo que faz para ajudar o clube. Muitos fazem porque querem aquela contraprestação. Então, se o ingresso é mais barato para outro, às vezes ele quer cancelar o sócio. Então, é um cálculo que a gente faz que, enfim, não é simples. O Cruzeiro tem a sanha de arrecadar muito. É porque é aquilo que mantém o clube e permite contratar ano que vem. Mas, nesse dado momento, quando a gente viu, nós estamos num momento que a gente precisa dar um voto de confiança para a torcida e trazer a torcida para nós. Então, foram tomadas essas atitudes. Manter o David, que é um cara muito bom, trazer o Mano, colocou o Bruno Vicentinho, que é um cara que tem uma boa relação com a torcida, o Bruno conseguiu trazer o Thiago Escuro, que é uma pessoa nova, que tem essa mentalidade, o Dr. Gilvan depois me fez esse convite, eu vim também, e a torcida voltou a corresponder, tanto que a gente já está aí praticamente ultrapassando o rival em média de público, sendo que eles estão disputando para ser campeão, e a gente há pouco tempo estava disputando para cair. Ano passado, quando a gente disputou para ser campeão, a gente era disparado a maior média de público. Então foi muito bom a torcida ter abraçado isso. Agora é importante a torcida também entender. Casa até com a sua última pergunta, quando o torcedor fala, mas a gente tem que trazer um craque que ganha 800 mil. Mas eu não consigo trazer um craque que ganha 800 mil se meus ingressos estiverem baratos. A conta tem que fechar e a gente é responsável por isso. A torcida abraçou muito a causa. Depois daquele áudio que vazou na internet do Bruno Vicentinho falando que o Cruzeiro é o time do povo. E depois disso, a torcida inflou. O Bruno, até depois disso, ele esteve mais presente na mídia e a torcida chegou fazendo campanhas, onde o Cruzeiro precisava, a torcida estava, e a torcida do Cruzeiro era conhecida sendo uma torcida que apoiava só nas horas boas. Esse ano mudou também, teve uma mudança de diretoria, teve mudança de atitude em campo, teve mudança na torcida também. Pode falar hoje que a torcida do Cruzeiro, ela é o 12º jogador em campo? Sem dúvida nenhuma. O próprio Mano Menezes falou que tem ficado impressionado, porque das poucas vezes que ele havia enfrentado o Cruzeiro, ele não via a torcida com essa gana que ela está agora. Agora é o que eu falei, por que casou? A partir do momento que a torcida vem com esse apoio, e aquele jogo contra o Santos também foi um divisor para isso, né? Que o time estava perdendo, foi quando a torcida ficou gritando 0-0 durante muito tempo. Então, aquilo ali, para os jogadores, aquilo é fundamental. Em vez deles serem ameaçados, igual a gente viu recentemente, a torcida que invadiu o vestiário, no próprio jogo contra o Goiás, eu estava lá em Goiânia, jogador brigando com a torcida, eles viram que a torcida não, a torcida é uma torcida que está do lado do clube. Essa é uma relação fundamental para isso dar certo. E a gente tem buscado falar isso. Eu falo, o problema é que antes o que ocorria, aí a torcida às vezes não ia muito, eu acho que a própria Cruzeiro, a presença do Cruzeiro na imprensa, a gente tem bastante agora programa de rádio, dava entrevista, e muitos reclamavam, nossa, mas antes o pessoal, a gente não conseguia ter tanto acesso. E aí criou-se aquilo lá, mas é porque a imprensa toda torce por outro time, não torce por Cruzeiro. Então, enfim, eu falo que é uma relação de causa e efeito, meio brincando, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? São eles que não gostam da gente ou a gente que não está dando retorno para eles. Então, o que a gente se propôs? A reconstruir isso tudo. Vamos reconstruir a torcida, vamos reconstruir nossa relação com a imprensa, vamos reconstruir a nossa imagem, porque eu tenho certeza que a partir daí a gente vai conseguir fazer uma estrutura muito maior para poder crescer. Sérgio, vamos falar agora de base e dos campeonatos do ano que vem. Toda semana a gente vê a base do Cruzeiro se destacando em campeonatos sub-16, sub-14, goleando inclusive o rival, goleou recentemente, né? E esse ano a gente não viu muita subida de atletas para o profissional. Qual que é o planejamento, já visando o ano que vem, do aproveitamento desse menino da base? O senhor disse que já está sendo feito uma triagem, um planejamento, mas como que está sendo feito isso? Qual critério está sendo usado? Na verdade, esse ano teve. O Alano já subiu, veio da base, e o Bruno Viana, que é um zagueiro muito bom, que estoura a idade no fim do ano, já está integrado também ao elenco profissional. Que eu estou me lembrando agora só dos dois, mas temos alguns jogadores da base, Eurico, o Bruno Edgar, que todos vieram do ano passado, né, que também já subiram mais, Vinícius Araújo, que voltou agora. Então, assim, a nossa ideia é realmente identificar aqueles que estão se destacando, porque é aquele conceito que é o principal. Embora a base esteja ganhando tudo, a base serve para a formação de atleta. Então, se o atleta tem capacidade de ir para o profissional,
a gente tira ele na hora, independentemente se vai desfalcar a base ou não. Mas nós já temos em mente, sim, alguns que a gente vê que tem condição de subir, talvez alguns vão só subir direto para o Cruzeiro, de repente empresta, e isso é muito normal hoje. Vários jogadores que a gente vê despontando hoje em outros clubes foram de clubes grandes emprestados, e no retorno para o próprio clube ou nesse clube grande para o qual ele foi emprestado, que ele teve destaque. Então nós temos alguns atletas nessa situação, sim, e eu acho que a gente vai ter muita alegria com alguns deles. Alguns dos nomes que o Cruzeiro contratou esse ano, inclusive para a base, foram destaques na Copa São Paulo. O jogador do meio de campo lá. Alex, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, e o Santiago, que foi artilheiro da Copa. Isso. Além disso, tem o Hugo Rageli, e também trouxeram o Gonzalo Lator, Uruguai. Isso. Tem algum planejamento para esses nomes em específico? Na verdade, só o Hugo Rageli que estoura desses aí. O Hugo Rageli, com certeza, é um atleta que tem potencial de aproveitamento no profissional. A gente não sabe ainda se dentro do elenco do Cruzeiro ou para ser emprestado, mas é um excelente jogador que já jogou no profissional, já fez gol inclusive no Campeonato Brasileiro Profissional. Agora todos esses outros, eles ainda têm idade de júnior, eles vão ficar para jogar a Copa São Paulo no Cruzeiro. Certo. Agora vem a criação da Copa Sul-Minas Rio. Vamos chamar de Primeira Liga. Primeira Liga. Que é um novo torneio. Que vai acabar tendo mais jogos no calendário brasileiro, que já é tão criticado, que é bem criticado. Tendo essas datas a mais, seria o caso, por exemplo, do Mano aproveitar mais a base no Campeonato Mineiro, ou até mesmo em algum jogo menor da Copa Sul-Minas Rio ou Primeira Liga, já visando o amadurecimento desses meninos, nesse caso? Eu acho que não é o caso. Eu acho que a partir do momento que, como eu te falei, se a gente tem um elenco de 32 atletas, é possível praticar esse rodízio para não poder comprometer os atletas. A ideia, o Dr. Gilvan já declarou isso inclusive na própria, não só numa reunião com a Federação Mineira, com os outros clubes do interior, como em outras entrevistas, que ele não pretende pedir para colocar o time júnior do Cruzeiro para jogar o Mineiro, até porque isso influi futuramente em contrato de cota de TV. Isso é importante. Eu já recebi muitos pedidos da torcida nesse sentido. Agora o torcedor tem que entender isso, o clube precisa de dinheiro. A partir do momento que a gente não joga o campeonato com time profissional, isso torna o campeonato ruim ou pior, e isso vai influir lá na frente para a gente receber menos dinheiro. Então o ideal é que a gente jogue com os atletas, tanto profissionais quanto da base, mesclados, e que se faça um rodízio. Aí é claro que dependendo do que o técnico entender, ele pode dentro de um ou de outro campeonato experimentar mais. Mas colocar o time da base para jogar, eu acredito que isso não vai ocorrer não. Sobre esse novo torneio, está tendo um impasse ainda com a CBF. Qual a sua opinião pessoal sobre a Primeira Liga? Eu acho necessária, porque as cotas de TV, a Globo aumentou as cotas de TV para os times paulistas, por isso que eles sequer foram convidados para o torneio também. Então, eles vão entrar num nível de discrepância de arrecadação muito grande em relação ao resto do país. Na verdade, o Flamengo não pode reclamar tanto, mas o Flamengo e o Fluminense tiveram uma briga com a Federação Carioca, por isso que eles pediram para integrar. Então, a Liga, ela busca, o objetivo dela é suprir isso de alguma forma e, ao mesmo tempo, trazer um torneio muito interessante, como já ocorre, por exemplo, que poucos divulgam, mas a Copa do Nordeste é uma liga que funciona nesse mesmo sentido, que dá certo, que gera arrecadação, que gera muito público. É uma Copa lá no Nordeste que é bem visada, a ter o troféu dela é considerada importante, ela não é mais um torneio acessório. Então a ideia da Primeira Liga, por mais que agora no começo ela seja feita de forma, a gente pode dizer, mais corrida, mas a ideia é que ela saia para que fique bem preparada para que em 2017 já se torne um torneio muito bom integrado ao calendário nacional. Tem alguma previsão da Primeira Liga, por exemplo, dar acesso a algum outro tipo de torneio, ou Copa do Brasil, ou mesmo... Só isso que depende da aceitação ou não da CBF da Primeira Liga como um torneio integrante do calendário nacional de futebol. Porque não depende da CBF para ela existir. Ela pode existir de forma autônoma, vendendo seus direitos de TV de forma autônoma, com tribunal autônomo, dopagem autônoma, arbitragem, tudo autônomo. Mas para que ela tenha acesso a algum torneio da CBF, aí vai depender da CBF abraçar a liga. Doutor Sérgio, você falou que o Cruzeiro vai trazer jogadores pontuais, contratações de jogadores que vão chegar para vestir a camisa. Mas qual o perfil desse jogador? É o jogador mais experiente? É o jogador jovem? É o jogador que chega, jogador de seleção? Qual o perfil desse jogador que o Cruzeiro está buscando para agregar para 2016? Perfil, quer dizer... É óbvio que todo clube precisa e quer que venha um jogador que se revele aqui, que a gente consiga fazer dinheiro depois, mas eu não estou vendo esse perfil disponível hoje. Os que a gente tem estão muito caros. Se
São os exemplos que a gente vê. O Érico do Goiás foi vendido por 7 milhões e meio de euros. O próprio Bruno Henrique, que é um outro menino bom do Goiás, estão sondando a 8 milhões de dólares. Então são coisas que são completamente irreais hoje dentro do mercado. Os próprios alguns sul-americanos, falaram do Gustavo Bou, que foi artilheiro da Libertadores pelo Racing, é jogador de 20 milhões de reais. O Carlos Sanches do River, é da mesma coisa. Então, assim, a gente recebe indicações o dia todo, mas com certeza é o que eu falo, nós temos um diretor de futebol que a maioria das indicações que a gente recebe, certamente ele já olhou, só que são irreais. Então, provavelmente, o perfil do que vem deve ser jogador, pode até ser sul-americano, ou de mercado brasileiro, mas que a gente busque que esteja em fim de contrato, para não ter que fazer um dispêndio de dinheiro muito grande para poder pagar multa rescisória, né? Mas que seja jogador de destaque em outro clube, que acredite no projeto do Cruzeiro, né? Para integrar o elenco, para ver que o Cruzeiro 2013, 2014 fez exatamente isso, para poder crescer depois. Foi quando veio Borges, veio Dagoberto, foram jogadores fundamentais para os nossos títulos naquela época. Se com isso a gente conseguir mesclar um Everton Ribeiro ou um Ricardo Goulart, né, que naquela época tinha vindo do Goiás, que tinha acabado de ascender para a Série A, e o Everton, no caso, foi atleta do Marcelo no Curitiba, se conseguirmos identificar atletas com esse potencial, certamente também a gente não vai fechar os olhos para eles. Mas a ideia é que venham alguns com mais experiência para poder realmente contribuir para os títulos do ano que vem. Doutor Sérgio, a gente está há 6 anos do centenário. Já há algum projeto visando já essa data? Quais são as metas que o Cruzeiro e a diretoria, logicamente, tem para o clube até o centenário? É ser campeão do mundo, é ser tricampeão da Libertadores, tetra. Qual é a meta que a diretoria tem e o que o torcedor pode esperar desse time? Na verdade, não existe se eu dissecar um planejamento específico para o centenário, não existe. Na verdade, o Dr. Gilvan sempre previa antes que ele gostaria de ter 100 mil sócios até o centenário. Eu falei que essa realidade, ainda bem, nós vamos alcançar antes. Hoje nós temos 72, eu acho que montando esse time competitivo, esse ano, pelo próprio assunto que a gente já conversou aqui, em razão do declínio que houve no primeiro semestre, a gente perdeu o ritmo de adesões que a gente tinha antes. Ainda bem que pelo menos não tivemos muito cancelamento. Então a gente está mantendo essa média aí de 70 a 72 mil sócios torcedores. Então acho que esse ano que vem, a gente voltando a fazer boas campanhas, a gente tem tudo para chegar em 2017 já com esse número, 2018 no máximo. Agora, eu sempre brinco muito essa questão de meta. A meta que eu falo é a gente ganhar tudo antes, se possível. Eu não quero esperar chegar no centenário. Mas o sonho de todo cruzeirense é o Mundial, não tem dúvida nenhuma, porque é o único título que a gente não tem. Espero, sinceramente, que chegue antes. Quero chegar no centenário tricampeão mundial, se for possível. O senhor falou aí nas suas expectativas. O que o torcedor pode esperar para 2016? Pode esperar muita dedicação, muito trabalho, pode esperar pessoas que gostam do clube demais, que gostam muito, entendem a torcida, vão estar do lado da torcida sempre, vão dar satisfação para a torcida, vão ouvir a torcida, vão fazer do Cruzeiro sempre um clube melhor, que o torcedor tem que entender que nós que estamos lá, e incluo aí também o Dr. Gilvan, mas agora eu, o Bruno, o próprio Toninho na base, a gente tem o mesmo sentimento que vocês, a gente veio da arquibancada, só que a gente se prepara, está se preparando um pouco mais, porque eu acho que a hora que você vira dirigente, você tem que também tirar um pouco de paixão e saber colocar razão na coisa. Então, pode esperar que essas pessoas que vão estar gerindo pelo interesse de todo o torcedor, que não tem dúvida nenhuma, que o que o torcedor quer é exatamente o que a gente quer, mas sempre também com responsabilidade. Isso é o mais importante. Não adianta a gente fazer um time vencedor e em 2018 o clube está quebrado. A gente quer fazer uma coisa, como eu disse lá no começo, para entrar para a história, para entrar no DNA do clube, para ficar institucionalizado no clube o trabalho bom, mas com responsabilidade. Isso que é o mais importante. Uma pergunta para terminar. Vem título grande em 2016? Se Deus quiser. Trabalho para isso não vai faltar. Eu falo o seguinte, a gente não pode criar uma expectativa, porque aí fica muito ruim, porque da expectativa gera decepção. Então é por isso que eu acho errado e não gosto, a gente conversa isso muito até internamente, que a gente prometa que vai acontecer. A gente não pode prometer o fim, a gente só pode garantir que o meio vai ser feito da melhor forma possível para que a gente, não só com vários títulos ano que vem. Eu acho que elenco para isso a gente tem, trabalho para isso a gente tem e torcida para isso a gente tem. Se esses fatores todos convergirem, eu não tenho dúvida que nós vamos levantar muito troféu em 2016. E não importa onde for